Quero que os irmãos abram a Bíblia em dois textos hoje. O primeiro texto é Reis, 1 Reis 19. Quero que você acompanhe comigo esse texto, bem de perto. E um segundo texto, na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 12. Aos irmãos que estão em casa, que estão nos ouvindo, ou que vão nos ouvir, Deus os abençoe através da palavra nesse momento. Queria que você prestasse bem atenção nessa mensagem, que é um prosseguimento daquilo que Deus tem colocado como mensagem nessa igreja. Essa igreja é conhecida como a igreja que tem a mensagem da graça. Nós nos centralizamos em Cristo, centralizamos na justificação pela fé, também conhecida como doutrina da graça. Somos felizes porque Deus tem nos presenteado com esse avanço. Primeiro livro de Reis 19, do verso 1 até o 18. Texto longo, mas é um texto histórico. E eu quero que você preste atenção. E preste atenção no tema que eu vou trazer hoje. Que nesse crescimento que nós estamos no entendimento da graça, olhando para o Velho Testamento, olhando para o Novo Testamento, nós encontramos esse Deus de graça, que foi condenado para que nós fôssemos salvos. Quem achou, diga amém. Eu não ouvi o amém? Ah, que bom. A minha versão, ela diz assim, 1 Reis 19, a partir do verso 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez a eles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se, coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança,
quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel. Fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amém? Vamos lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao 10. Quero fazer um contraste desses dois textos, e já vou dar o tema dessa manhã para os irmãos. Talvez eu não consiga pregar todo o sermão, deixe a segunda parte para semana que vem, mas vou tentar. 2 Coríntios 12, quem achou diga amém. Faço questão de repetir: ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato, visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso, naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se. Falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. Se eles são servos de Cristo, estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Continuando um pouquinho mais, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas,
para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Amém? O profeta Elias, cujo texto nós lemos primeiro, ele foi um dos primeiros profetas do tempo dos reis, ou foi o primeiro profeta do tempo dos reis, e ele representa o ministério de João Batista. A última frase de Malaquias, capítulo 3, vai dizer que o Senhor está enviando Elias, para que ele converta o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E quando, no capítulo 17 de Mateus, os discípulos estavam com Jesus ali naquele monte da transfiguração, Jesus falou que o reino dele e a glória dele ia se manifestar, e eles falaram, mas Senhor, não é preciso que venha primeiro o profeta Elias, para que isso aconteça? E Jesus disse, ele já veio, e fizeram dele o que bem quiseram. Não é que, ele depois vai explicar que é João Batista, mas não é que João Batista é uma reencarnação de Elias, mas o mesmo Espírito, o mesmo ministério que estava sobre Elias, estava em João Batista, que é o último profeta do tempo da lei e dos profetas, conforme Lucas 16. Ele é o último profeta. E ele chama o povo ao arrependimento e chama o povo à observância da lei. E se você vai perguntar, mas se tem um profeta no Novo Testamento que está chamando o povo à observância da lei, nós também não tínhamos que observar, a lei de Deus ela não morre. Quando Elias ele é levantado para trazer o povo à lei, era mais um momento em que Deus estava dizendo, vocês acham e dizem que cumpre a lei, mas vocês se apartaram dela porque vocês não conseguem cumprir. E o que é para substituir as vossas culpas, como os cultos, vocês também desprezam. Eles tinham saído da vontade de Deus, e a vontade de Deus, ela se manifesta, como Jesus disse, olha, se sabe discernir os tempos, a estação, mas não enxergam o que eu estou fazendo, não enxergam o que está acontecendo nos dias de vocês. E eu vou citando essas referências, talvez você possa escrever ou guardar. Em Gálatas 4, Paulo vai dizer, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. Estava acontecendo, como está acontecendo nos nossos dias, a vontade de Deus está acontecendo, o plano de Deus ele está se desenrolando, e nós fazemos parte dele, nós fazemos parte dos vitoriosos desse plano. Por causa de nós? Não, por causa de Jesus. Amém? Você crê nisso ou não? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Nós temos que restaurar esse costume, irmãos, e dar glória a Deus, porque aí a glória não fica para nós, ela é dele sempre. Não perca esse costume bom de dizer aleluia, que é louvado seja o Senhor, dizer glória a Deus. O plano dele está se desenrolando. Então, como Elias, João Batista é aquele que chama o povo de novo a atenção para a obrigatoriedade da lei. Nós cantamos por muito tempo essa frase naquele hino do ó quão cego andei, mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. A espada da lei é realmente para aqueles que não estão debaixo da graça, que não estão debaixo da salvação e da justiça que foi atribuída a nós, para que essa justiça vá nos transformando de glória em glória em pessoas melhores, e não os regulamentos, porque os regulamentos, eles são deixados de cumprir. A prova disso é que João Batista, ele vai para o deserto, está comendo uma comida diferente, ele é tido como um louco, mas ele está dizendo, arrependei-vos, que quer dizer, mudem a mente de vocês, arrependam-se para com Deus, porque o reino de Deus está próximo. E ele disse que ele não era o Cristo, que ele não era o profeta, porque esse ministério profético, agora que haveria de vir, estaria sobre Jesus e não ele. Ele é o último da última aliança. Então vem a nova aliança, que é a aliança da graça, e João Batista não pode dizer que ele é o profeta também. Você é quem? Ele falou, eu sou aquele que prepara o caminho do Senhor. Eu sou aquele de quem Isaías falou, voz do que clama no deserto. Prepare o caminho do Senhor. Tinha que se cumprir como a palavra tinha mandado.
Mas agora voltando para Elias, nós temos Elias como o profeta que chama o povo ao arrependimento e que ele traz para si a responsabilidade de ser alguém que cumpre a lei, que observa a lei e que faz com que a lei seja exaltada, e ele começa a fazer milagres, inclusive para comprovar a presença de Deus na vida dele. E um dos milagres que ele fez foi fazer descer fogo do céu para matar os soldados e o capitão daqueles 50 primeiros que foram mandados para trazê-lo à marra para Acabe e Jezabel matá-lo. Eles chegavam no monte onde Elias estava e ele dizia assim: Elias, homem de Deus, desce. E aí ele dizia assim: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês, teus 50. E fogo descia e acabava com todos eles. Era um sinal para comprovar que Deus estava na vida dele. Quem olha desse jeito fala: mas onde é que está o Deus da graça no Velho Testamento? Ele é o mesmo Deus, é só você saber interpretar o que está acontecendo. É o mesmo Pai no Filho, o Espírito no Pai, o Pai no Espírito, é o mesmo triuno Deus, um só Deus, e Deus de amor. Mas Elias prega, profetiza, e ele faz tudo que Deus manda. Aí você vai nesse outro texto onde tem o apóstolo Paulo, e você encontra um homem que também foi cumpridor da lei, mas foi alcançado milagrosamente no caminho de Damasco, para conhecer Jesus, que é o verdadeiro evangelho, que é o verbo, que é a palavra e que é a graça em pessoa, e a exata expressão da glória de Deus caminhando sobre a terra. Já tinha sido arrebatado, já tinha sido assunto aos céus, mas ele se manifesta para aquele homem, porque Deus tinha uma missão na vida daquele homem, que foi um rigoroso guardador da lei. E aqui na primeira carta aos Coríntios, ele está trabalhando com uma igreja que tem um monte de falhas e erros, mas ele começa a carta dizendo aos santos que estão em Corintos. Ele termina a carta com saudações, ele começa a segunda carta, ele manda absolver aquele rapaz que ele falou que era para jogar para o diabo, para entregar para o diabo, e falou: olha, ele já se arrependeu, receba ele de novo, porque o pessoal não queria mais nem receber o camarada, que estava num ato severamente imoral, né, para aquela época e para a nossa época, mas para a igreja era algo assim inconcebível, e Paulo ainda estava sendo trabalhado nessa questão da graça, e ele dá uma sentença para aquele homem ali, porque ele se enfurece com a falha daquele camarada e com o que ele está fazendo, mas chega no final da carta, segunda carta, e aparece que Paulo está sendo confrontado por apóstolos que se chamavam de superapóstolos, que estavam lá pregando dentro da igreja, extorquindo o povo, se colocando, eram mercenários, e o povo da igreja de Corinto estava batendo palma para eles, e entraram na conversa desses apóstolos, que aquela frase que nós ouvimos aí na política muitas vezes, xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz, já estava lá sendo praticado naquela época. Porque o superapóstolo falava assim: o Paulo quer explorar vocês. O apóstolo Paulo, ele é enganador, é um mentiroso. Ele não tem poder. Ele não sabe nem pregar, não sabe nem falar. E o apóstolo Paulo tem que ir lá e falar: gente, eu dei minha vida por vocês. Eu não fui pesado a vocês, eu não dei custo a vocês. Como é que esses camaradas estão me dizendo que eu sou aproveitador, que eu sou usurpador, quando na verdade eles é que são? E ele fala dos milagres que ele praticou. Falou: Deus confirmou o meu apostolado. Enfim, ele tem que se defender para aquela igreja que está apoiando agora, né, os esquerdistas da igreja, os cabeça virada da igreja. E aí ele chega a um momento que ele fala assim: olha, vocês estão acostumados a apoiar a gente insensata, né? Então eu vou me colocar como insensato também. Eu vou me fazer de insensato e vou falar como homem. Eu não sei nem onde eu estou com a cabeça de falar essas coisas que eu vou falar para vocês, que eu tenho que lembrar vocês. E ele começa a descrever quem ele era,
o que ele fez, o que ele passou e como ele se posicionou diante dessas situações e dessas coisas tão terríveis que ele narra aqui, que enfrentou em amor ao Evangelho. Por amor a inaugurar essas igrejas, a pregar para essas igrejas, ele tem um comportamento que eu quero contrastar com o comportamento do Elias, que está na lei. Paulo é chamado de o apóstolo da graça. E aí eu vou anunciar tardiamente o meu tema para vocês. Eu vou colocar em dois temas, tema A e tema B. Primeiro é o que acontece quando estamos no rigor da lei. Elias. Amém? Fala assim, rigor da lei. Elias. Não me entenda mal, Elias está fazendo a vontade de Deus, não tem nada de errado com a lei. Mas a lei ela veio para ressaltar o pecado e para fazer com que eles entendessem que eles não conseguiam. A lei mostrava quem eles eram, e Elias estava ali para mostrar quem eles estavam se tornando pior ainda, porque diziam que cumpria e não cumpria nada. E Elias então entra no rigor da lei, ele está nesse rigor, ele tem essa impressão sobre ele, que ele precisa ser o guardador, o fiador e o inquisidor e condenador. Embora os milagres que ele fez, que foram milagres para demonstrar a presença de Deus com ele, era para testar que era Deus que usava a vida dele. Mas ele está vivendo num ambiente, numa égide que a gente chama, uma cobertura, que é a cobertura da lei, que causa nele algumas coisas que causam em nós também, ou já causaram quando nós estamos debaixo desse rigor da lei. Primeira coisa que acontece quando a gente está debaixo do rigor da lei é que a gente experimenta o medo do juízo. Medo do juízo. Elias está fazendo tudo certo, mas de repente parece que está fazendo tudo errado, está dando tudo errado, porque ele consegue vencer 700 profetas, alguns dizem que é 800, de Baal e de Astarote, e um grande milagre acontece, ele faz uma oração simples, o fogo desce, aquele milagre lá que ele manda colocar água, né? Ele manda fazer uma vala, enche de água, molha a oferta de água, molha as pedras de água, e ele faz uma oração simples, quando na verdade já tinha umas 4 horas do pessoal batendo tambores, se chicoteando, se cortando, os profetas de Baal, e o fogo não vinha. Deus impediu Satanás de agir, que agia por meio daqueles falsos deuses. E ele faz uma oração simples e o fogo desce, e aí ele já diz, olha, se o Senhor é Deus de vocês, então vamos matar esses profetas, esses feiticeiros, estão todos endemoniados, e a morte para eles vai ser uma bênção, porque eles vão ser libertos desses demônios, e vão deixar de ser usados para prejudicar o povo de Deus e a terra. E aí uma grande vitória que acontece, e ele fica todo empolgado. A Jezabel manda um mensageiro dizer para ele assim, olha, eu vou te pegar, você vai morrer, você está perdido nas minhas mãos, eu vou fazer pior com você. E ele está debaixo do rigor da lei. Quem está debaixo do rigor da lei, quando você faz tudo certo e dá errado, de repente você fica com medo. Ele teve medo. O primeiro verso diz que ele teve medo e fugiu para o deserto. A pessoa que ela procura fazer tudo certinho, até perfeccionista em relação às coisas de Deus. Mas isso não quer dizer que 100% as coisas vão dar certo, porque tem coisas que não dependem de você. Depende de terceiros, depende da história, do mundo. E Deus não está também naquele momento ali, porque eu cumpro a lei de Deus, ou aqueles que dizem que cumprem a lei de Deus, que Deus se torna refém meu para fazer o que eu bem quero. E Elias queria que Jezabel morresse. Ele tinha uma aversão completa àquela feiticeira, porque ela que fez com que o povo se desviasse e começasse a acontecer o que aconteceu, fome, né? Pestes. O povo não estava mais abençoado, e eles estavam nessa vibe, faça o que é certo, seja abençoado, faça o que é errado, seja amaldiçoado. E eles nunca foram abençoados por fazer as coisas certas, foram abençoados porque Deus é misericordioso, e eles faziam sacrifícios, e Deus tirava, cobria o pecado deles por um tempo. É assim que é. Só para você enxergar
com os olhos da graça. Eles nunca foram certinhos. E ninguém também nunca foi até os nossos dias. Por mais que aqueles que estão no ministério da morte ainda preguem que é assim, se vai fazer o certo vai ser abençoado, fazer o errado você vai ser amaldiçoado, não é assim. Porque na verdade a misericórdia do Senhor se renova todos os dias sobre as nossas vidas. E nós não fazemos o que é certo. Se faz 5 coisas certas, faz 5 erradas. Faz 10 certas, 20 erradas. A nossa carne, cada vez que é incitada pela lei, ela faz isso. Mas o medo começa a tomar conta das pessoas que vivem debaixo do rigor da lei. Segunda coisa que se vê no texto claramente é que ele vai para a direção errada. Nós, quando estamos debaixo do rigor da lei, a gente vai para a direção errada. Por quê? Por medo. O medo não vai levar você a coisa boa, vai levar você para a direção errada. Quando as coisas não começam a acontecer como você acha que deveria acontecer, quando as respostas não vêm, a tendência é muito grande da gente ir para a direção errada. Elias, em vez de ir para um momento com Deus, que ele teve que ir depois, lá, longe, 40 dias e 40 noites caminhando, ele foge para o deserto para morrer. Ontem, uma senhora passando roupa lá em casa, ela disse: pastor, ora pela minha sobrinha, de 18 anos, que ela tentou tirar sua vida ontem. Nós começamos a conversar, sobre essa tendência da vontade de morrer, de jovens que têm celulares, carro para andar, comida farta, roupa de marca. Mas e por que ela está querendo morrer? Esse mundo é um mundo que realmente ele é sem sentido, mas normalmente as pessoas, elas vão para esse caminho porque se sentem culpadas por alguma coisa. Sentem culpa, sentem medo por causa da culpa e tomam a direção errada. E Elias, como diz Tiago, é um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E o que aconteceu? Ele falou: eu quero morrer, eu não quero morrer nas mãos dessa mulher, mas eu vou dar um jeito de me matar, porque se você sabe que deserto é lugar de fome, de frio à noite e de sol escaldante, você está a mesma coisa que tomar um copo de veneno. E ele foi na direção da morte, foi na direção errada. Quando você está nesse rigor da lei, é normal você se sentir culpado o tempo todo, sentir inadequado, sentir desprezado, rejeitado, porque você também cobra, você se torna uma pessoa que cobra os outros, e daí essa cobrança volta para você. Se você aponta o dedo para uma pessoa, tem 3 apontando para você. Você aponta o dedo, tem 3 que apontam para você. A lei é assim, ela é inflexível. O rigor da lei não tem como flexibilizar, porque senão deixa de ser lei. Elias estava vivendo essa coisa de cobrança, de aperto. E agora é engraçado, a gente fala assim: como que um cara que faz descer fogo do céu tem medo de uma mulher? Ele queria que o fogo descesse lá e consumisse aquela mulher, ela tivesse uma peste, uma praga, uma síncope, morresse na hora. Isso não acontece, então não está acontecendo do jeito que ele quer. E Elias, ele declara que ele se sente culpado, porque ele fala assim: eu não sou melhor do que os meus pais. Tira a minha vida, eu quero morrer. Ele deita e dorme, e ali é interessante, que o anjo do Senhor já estava com ele, acompanhando ele de longe. Aí quando ele dorme, o anjo aproveita e faz um cafezão para ele, ou um lanche bem gostoso. Coisa mais gostosa, mais deliciosa é você comer quando está com fome e beber quando você está com sede. Eu estou agora. Ele levanta, come e ainda não tem força. Dorme de novo. Ele quer morrer, ele está depressivo. Eu falei com uma pessoa essa semana e a gente, quando não entende sobre depressão, a gente acha que é frescura, E essa pessoa falou que o ex-marido dela disse para ela: você não tem Deus na tua vida? Se tivesse Deus na tua vida, você não estava aí tomando esses remédios para dormir, esses remédios para depressão? Eu falei: olha, não presta atenção nele não, que ele não sabe o que significa isso.
A hora que, Deus o livre, mas se ele passar por isso, você vai ver o que é depressão. É algo que toma e não tem jeito. Ela falou, pois é, pastor, uma amiga lá de Ponta Grossa, um amigo pediu para eu ligar, para a gente orar. Fazia acho que uns 30 anos que eu não falava com ela. 25, 26 anos. E ela falou, olha, eu não fico sem força até para ir na igreja. Eu falei, não, lembra de Elias? Ela falou, lembro. Elias estava depressivo. Elias estava com depressão naquela hora. A pessoa que fica ela é muito exigente, muito perfeccionista, e ela quer agradar o tempo todo, e ela quer fazer tudo certinho. Chega às horas que as coisas começam a dar errado, como está dando errado aqui na vida dele, ele está sendo ameaçado de morte. Ele não tem outra coisa, o desânimo toma conta dele e fala, não tem jeito, eu quero morrer, não dá. Eu devo estar fazendo alguma coisa de errado. Ele fala, não sou melhor que os meus pais. Então a pessoa experimenta, né, essa triste tomada de decisão de ir para o lugar e a direção errada. Vem o desânimo porque nós supervalorizamos o nosso comportamento. Terceira coisa que acontece quando está no rigor da lei. Ele fala para Deus, olha, eu tenho sido zeloso por tudo que o Senhor manda eu fazer, eu faço. Por que essa mulher não morre? Por que eu estou sendo ameaçado de morte? O povo se desviou, todos desviaram, mataram os teus profetas, agora até eu, que sou eu, o Elias, o poderoso Elias, eles querem matar também. Então quando você está debaixo do rigor da lei como Elias aqui, ele estava vendo ele, sabe? O comportamento dele, eu estou fazendo tudo certo, eu sei que estou fazendo tudo certo, como Jó. Deus me fala o que eu estou fazendo de errado, que eu mudo. Esquecendo de uma coisa, que não há justiça própria em nós mesmos. Toda bondade, todo ato de bondade que nós fazemos, a inspiração vem de Deus. Como Paulo disse, e ele entendeu isso, em mim não habita bem algum. Mas quando você está no rigor da lei e te dão 10 tarefas para cumprir, você cumpre as 10 tarefas bem certinho, né? Tem gente que acha que guarda os 10 mandamentos. A pessoa não consegue encontrar falha em si, então ela supervaloriza seu comportamento. Eu tenho sido muito zeloso. Eu sou zeloso. Me mostra onde que eu estou errando, Deus. Não é possível. Não é possível estar nesse estado. E agora até perdi o ânimo, estou com vontade de morrer. E a quarta e triste última coisa que a gente faz quando está no rigor da lei, você chega no momento em que você começa a julgar Deus. Preste atenção. Porque ao falar para Deus assim, olha, eu tenho sido muito zeloso, todo mundo te traiu, todo mundo fez errado, eu estou fazendo a coisa certa, agora querem me matar a mim? O senhor está perguntando o que eu estou fazendo aqui na caverna? O senhor está perguntando por que eu estou aqui? O senhor tinha que saber, né? E Elias, de uma forma muito sutil, e na frase dele, ele está julgando Deus. Por que o senhor não faz? Quem vive debaixo do rigor da lei, por achar que Deus é seu gênio da lâmpada, ele está cativo a si. Quando as coisas não dão certo, quando as desgraças acontecem, quando não acontece do jeito que a gente quer, é aquele momento que você quer pegar Deus e colocar contra a parede e falar assim, por quê? Chegamos ao absurdo de julgar Deus. E ninguém fala assim, e aí Deus, como diz o Jim Carrey, vem me encarar, naquele filme do Todo-Poderoso. Aí chama Deus de várias coisas, como é que chama? Tem uma frase que ele usa e depois Deus vem e fala assim, essa eu não tinha escutado ainda, ninguém tinha falado isso para mim, não lembro como que é a frase, ele está dizendo, poderoso castigador, não sei, uma coisa assim, né? Não, a gente não faz assim, a gente fala, poxa vida, como o Salmo 40, né? Os meus inimigos me perguntam,
Onde está o teu Deus? Por que ele não agiu? Por que ele não impediu a morte, a doença, o divórcio, o filho que se desviou? Eu tenho orado, tenho ido à igreja, dizimado, tenho feito boas obras. E agora estão perguntando para mim, Deus, onde está o teu Deus? Na verdade, a pessoa que está dizendo, onde é que o senhor está? Cadê o teu poder? Cadê a tua ação? E nós podemos fazer isso de forma, revoltada, ou podemos fazer isso de forma até com reverência. Deus, por que o Senhor não vem e não faz? É normal a gente querer saber por quê? É normal, mas vem o tom de julgamento, porque foi dito assim, se você fizer tudo certo, vai dar tudo certo. E não é assim. Como já disse, não depende da gente, muitas vezes, não depende de você. Depende de pessoas que têm livre-arbítrio. Depende de um mundo que está cheio de praga, de peste, de fome, de terremoto, por causa do pecado original. Não depende da tua ação só, do certo. Nós temos que continuar crendo que a vitória é nossa. Mas a vitória maior é você passar pelo vale da sombra da morte e você não se perder. É você perder tudo como Jó e você não blasfemar contra Deus. A vitória maior é você sentir a presença de Deus comendo um banquete ou você comendo a comida mais simples que exista. A vitória está em você, mesmo tendo perdido mulher como Jó, filhos, riqueza, mas existe uma paz dentro do teu coração, que é a presença de Deus, que você tem certeza que a hora que Ele quiser te levar, você vai estar nos braços dEle. Então Elias representa esse camarada que está debaixo do rigor da lei. Quem está debaixo do rigor da lei tem esses comportamentos. Dá uma analisada. Se você ainda não se rege por essa ideia de ser certinho, de cumprir as coisas certas, ou ter feito tudo certo, ou procurar fazer tudo certo, e de repente dá errado. Se acontecer isso, se você se identificar, é porque você ainda tem os resquícios da velha aliança que está conduzindo você. E não é fácil tirar esses resquícios, irmãos. Não é fácil. Eu creio que Deus está segurando ainda de trazer muitas pessoas para essa igreja que já foram tocados pela graça. Porque eles precisam chegar aqui e encontrar vocês com a mentalidade da graça, não da velha aliança. Então Ele está fazendo um trabalho de purificação. Porque há pessoas que estão sendo trabalhadas aí que eu fico feliz, eu escuto as frases na boca dessas pessoas, e eu fico feliz porque elas ouvem a mensagem, elas entendem, e elas não estão encontrando um lugar para elas irem, que elas consigam escutar essa nova aliança e não a velha aliança. O tema B, que eu quero falar semana que vem com os irmãos, que é nesse texto de Coríntios, eu vou parar por aqui. Primeiro é o que acontece quando nós estamos debaixo do rigor da lei, que eu já acabei de falar, essas 4 coisas. Você experimenta medo e juízo, vamos para a direção errada, vem o desânimo porque supervalorizamos nosso comportamento, e em quarto e último lugar, nós julgamos. Chegamos até o ponto de julgar Deus, sutilmente, ou a gente dizer e pensar que Ele não nos ama, não está conosco, ou que está brabo com a gente, para a gente não estar fazendo tudo certo. O segundo tema, que seria a segunda parte dessa missão, dessa mensagem, é o que acontece quando nós vivemos a abundância da graça. Amém? Semana que vem eu falo sobre isso, só para instigar os irmãos e dar vontade aos irmãos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã, pela Tua palavra. Obrigado por nós podermos olhar para Elias
e ver que ele não estava errado, ele era um profeta do tempo da lei, ele estava fazendo a tua vontade, não há nada de errado com a tua lei, mas a tua lei ela veio para ressaltar o pecado e mostrar a nossa carência, dependência, a nossa necessidade de nós realmente dependermos do sangue do Cordeiro. Lá era assim, Senhor, a dependência deles era do sangue do Cordeiro que cobria. A nossa Senhor, essa dependência do sangue do Filho de Deus, um sangue que não tem como precificar, não tem como dar um valor que venha a avaliar esse valor, porque é o sangue da aliança, o sangue do Filho de Deus, sangue de Deus derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Sempre é pelo sangue. Só que esse sangue não cobre mais. Ele tirou o pecado do mundo. Tirou o pecado. E para aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há mais condenação. Obrigado por esses irmãos que estão aqui, Senhor, ouvindo a Tua mensagem, ouvindo a Tua palavra, estão com sede de não viver mais debaixo da velha aliança. Senhor, eu acho que a pior parte desse rigor da lei que nós muitas vezes ainda nos colocamos é quando começamos a julgar o Senhor, quando começamos a inquirir-te e a duvidar do Teu amor. Se o Senhor já deu o Teu Filho para morrer por nós, Senhor, o que mais o Senhor precisa fazer para provar a grandiosidade do Teu amor? Nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, e dizemos: toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor. Nós temos a mente de Cristo, e através da mente de Cristo, a mente da graça, a mente do favor imerecido, nós conseguimos saber os Teus pensamentos e o que o Senhor está agindo, o que o Senhor está fazendo, e a paz da nossa alma, porque não nos sentimos culpados, não há condenação, não há, Senhor, expectativa de juízo, de maldição, de desgraça, mas nós estamos seguros dos braços do Senhor, que é tão bondoso, tão maravilhoso, e já nos mostrou o quanto o Senhor nos ama, ainda que nós sejamos ainda pecadores, filhos lavados, remidos, mas ainda falhamos. Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre essa igreja, e que nós possamos nos portar pela nova aliança, na abundância da graça. É isso, Senhor, que eu tenho certeza que Teu Espírito vai nos dar condições de estar, Senhor, atentando, glorificando e nos entregando cada dia mais. Obrigado por mais uma manhã neste lugar, poder pregar a Tua palavra. Obrigado, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.